Olá pessoal, espero que estejam bem, tá? Então, vamos fazer então é, uma parte das nossas aulas, né? Que irá tratar sobre o Spring Security, tá? Então, farei aqui agora alguns vídeos, tá? Esse será o primeiro para abordar esse assunto, tá? E é onde a gente vai começar a fazer a configuração do nosso projeto primeiro API Spring Boot para utilizar, né, segurança com Spring Security, tá? Eu estive pensando aqui, olhando, analisando o nosso projeto, tá? Eu pensei em renomear as classes aqui, mas eu não vou renomear, tá? Não vou renomear, vou deixar assim mesmo. O nosso pacote repository, tá? Uma observação, faltou, não, eu adicionei aqui, tá? De vocês, eu não sei se está com a anotação @repository, depois vocês confiram aí, tá? Então, primeiramente, né, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos pegar as dependências que a gente vai precisar e adicionar no nosso POM, tá? Eu vou startar a aplicação aqui, só para ter certeza aqui que está rodando, né? E para mostrar uma coisa para vocês, que assim que a gente adiciona, né, o Spring Security nas dependências do projeto, ele automaticamente já ativa a segurança. Vamos fazer um get aqui no usuários, tá? Beleza, tá funcionando, tá? Agora nós vamos acessar o repositório do Maven, tá? E aí eu vou buscar aqui duas dependências. A primeira é Spring Security Web, tá? Nós vamos usar aqui, pessoal, não a versão mais atual dele, tá? Vamos usar aqui, ó, a 5.07, essa aqui, ó, tá? 5.07, tá? Spring Framework Security Artifact ID Spring Security Web, esse carinha aqui é o primeiro. Vamos no nosso POM aqui, então vamos adicionar aqui dentro da tag Dependencies, tá? Procurem colocar no local certinho aqui, dentro da tag Dependencies, tá? E também vamos pegar outra dependência, que é a do Spring Security Config, tá? Spring Security Config. Vamos também usar a mesma versão, 5.07, essa aqui, tá? Tá, pessoal? Então fiquem atentos para colocar no local certinho aqui, para não ter problemas, tá? Ó, vejam que pode ser confuso, porque tem aqui em cima, ó, tem a tag Dependency Management, né? E dentro dela tem outra tag Dependencies, né? Mas é na tag Dependencies aqui de baixo, aqui, tá? Vamos salvar, né? Vamos mandar recarregar aqui no Reload, no Maven, Reload Project. Tá? Vamos restartar o nosso projeto. Percebam que ele já automaticamente ele gera uma senha aqui, ó, aleatória, para a gente testar, tá? Agora percebam que quando a gente for fazer o get, já aqui no barra usuários, né? Olha o que vai acontecer. Não autorizado, já retornou um 401, né? Agora a gente tem que configurar
né? A gente vai ter que configurar toda a parte do usuário, né? A gente vai ter que criar os rules, né? Os papéis. Vamos ter que ajustar a nossa classe de usuário model agora também, e aí também fazer, né, os ajustes lá na parte do repository e do service, tá? Então, vamos começar então pela parte do usuário aqui. Vamos criar no DTO, no model, vamos criar outra classe, que é a classe rule, né, dos papéis, tá? Então, para isso, né, vamos aqui com o botão direito, New Java Class, né? Vou criar a classe nomeada Rule Model. Vou deixar só Rule, pessoal. Vamos simplificar esses nomes aqui. Ele já está dentro do pacote Model, né? A gente sabe que é um modelo. E agora eu vou refatorar essas outras aqui também, tá? Vamos aqui refatorar Refactory, Rename, refatorar. Coloquei inicialmente para a gente ficar claro, né, que era uma classe do modelo do domínio, né, mas agora a gente já entende que essa classe aqui é do modelo do domínio, essas classes que estão nesse pacote. Aí simplifica na hora da gente digitar nossos códigos, tá? Fatorar aqui o telefone também. Telefone e usuário. Tá. Vamos aqui só recarregar a aplicação para ver se não vai ter nenhum problema. Subindo aqui, eu vou abrir a classe, a classe Rule, né? Então, com isso, né, nós vamos permitir o acesso com Spring Security, né? Vamos permitir acesso aos nossos controladores, né? Somente se o usuário estiver autenticado, né? Então, toda a requisição será validada com o usuário, senha e um token, né? Token, que é um hash, né, uma sequência bem grande criptografada, que irá validar se realmente que o usuário está autorizado a fazer alguma operação dentro da nossa API, né? E também, além de podermos liberar o acesso para um servidor específico, né, de um endpoint específico, agora também vamos também fazer a validação com o usuário, senha e um token, né, que é uma chave bem mais segura. Então, vamos fazer então essa validação com token, né? Com token será feita um pouco mais à frente, tá? Aí, quando a gente fazer essa implementação, a gente vai poder fazer os testes no Postman, tá? Então, na classe Rule, né, vamos adicionar os seguintes atributos, né? Private long ID, né? Private string nome Rule, vou botar aqui, tá? Nome Rule. Aí vamos fazer as anotações padrão, né, para nós persistirmos essa classe no banco. Ela será um entity, tá? E vamos anotar ela com @table também, né? @table, para definir o nome da tabela que será no banco, será Rule, o mesmo nome, tá?
só para a gente exercitar o uso dessa anotação. Então, ID a gente já sabe que temos que anotar com ID, né, do pacote persistence, e aqui vamos passar a estratégia, né, de geração de chave com a anotação generated value. Vamos passar aqui strategy, generation type do tipo identity, tá? Beleza. Nesse caso, né, dentro da arquitetura do Spring Security, né, a gente vai implementar agora uma interface, né, que já vai prover esses recursos aí para gerenciar esses papéis, essas autoridades aí automaticamente pelo Spring. Então a gente só vai invocar, né, esses métodos e implementar o que ele nos fornece já. Então nós vamos implementar aqui, né, essa classe. Ela vai dar um implements, né, na interface granted authority, essa classe aqui, essa interface granted authority, tá? Ele está reclamando aqui, deixa eu ver aqui, ó, vamos marcar para nós implementarmos os métodos, tá? Ó, ela tem um método lá, get authority, que retorna uma string, né? A gente vai ter que implementar esse método aqui, tá? Vamos então criar os getters e setters aqui primeiro, tá? E depois a gente implementa ali. Criar os getters e setters. Beleza. Tá. E o que esse método retorna, né? Vai retornar o nome da rule, né? Qual é a descrição, né? O nome do papel, né? Então a gente já tem esse nome que no atributo ali, por exemplo, aqui o que será que quando a gente configurar tudo, aqui será o papel, né? O papel, por exemplo, rule gerente, rule administrador e assim por diante, né? A gente vai retornar então, né, nesse método getAuthority, a gente vai retornar o nosso this, né, nosso this ponto nome da rule, tá? Beleza. Deixe-me ver aqui se eu não me esqueci de nada. Não, tá, a princípio aqui é só isso, tá? Então vamos salvar, tá? E agora a gente precisa, né, refatorar a nossa classe usuário, né? Que antes era o usuário model, agora a nossa classe usuário, né? Para isso, né? Então vamos lá na nossa classe usuário, né? Para isso, eu ia falar que nós começaríamos removendo aqui, né, a implementação do serializable, né, mas como a gente não está implementando aqui, então não vai ser necessário, tá? Mas a gente vai precisar implementar uma outra interface aqui, né, do Spring, tá? Aí a gente vai botar aqui, ó, implements user details, tá? User details. A interface user details do Spring, né, ela já estabelece uma classe serializable no caso, né? Então eu não preciso serializar aqui, como não estava sendo serializado, né? Se a gente olhar aqui, ó, ela já está estendendo serializable, tá? E o que essa interface faz, né? Ela é o padrão, né? É o núcleo do Spring Security para a gente trabalhar com usuários, né? É uma interface que vai se conectar com todo o núcleo do Spring Security e irá facilitar o nosso trabalho, né?
Então a gente precisa implementar todos os métodos da interface UserDetails ao adicionarmos, né, os métodos herdados. Então será setados todos os atributos, né? Vamos ver aqui, vamos adicionar então todos os métodos aqui, ó, temos getAuthorities, getPassword, getUsername, isAccount, nowExpred, né? Todos esses métodos aqui. Todos esses métodos foram setados como false, né? Aqui retornando como false, né? Então a gente vai colocar eles para true, né? Para no primeiro momento ser validado. E depois nós vamos validar pelo um token, usuário e senha. Então passamos tudo para true, né, agora, nesse momento. Porque o padrão dele é manter tudo como tudo desabilitado do usuário, né? Então tá, vamos lá. Aqui vamos passar para true. Aqui vamos passar para true também. Tá? Aqui vamos passar para true. Aqui também, isAccount nowExpred. E aqui no getUsernames já vamos setar o login do usuário, né? E para isso, né, no retorno vamos colocar então aqui this.login, tá? E no getPassword, né, que está aqui em cima, retornamos a senha. Então vai this, né, ponto senha, tá? Vamos deixar os atributos habilitados, né, para ficar mais fácil de validarmos nesse começo o usuário. Depois essas validações, né, irão ser feitas a nível de segurança quando implementarmos a parte do Spring Security JWT, né? Ainda precisamos ajustar ainda o método getAuthorities, né? getAuthorities aqui, né? E vocês percebam, né, que ele retorna uma collection, né? Ou seja, uma lista, né? Uma lista. E essa lista, né, ela estende, né, de granted, né, se a gente ver aqui, ela estende de granted authority, né, que nada mais é, né, se a gente olhar aqui, a nossa classe rule, né, que ela implementa o granted authority, né. Mas para isso, primeiramente, nós precisamos configurar um mapeamento desse atributo aqui, né, para depois colocarmos no retorno desse método, tá? Então, para isso, a gente precisa criar aqui um atributo agora. Deixa eu localizar aqui. Onde é que eu vou colocar esse atributo? Temos data da atualização, temos usuário, telefones. Vou colocar abaixo dos telefones aqui, tá? Esse atributo, né, ele terá então a lista, né, que o usuário pode ter vários papéis, né? Então ele vai conter uma lista de rules, né? Então será um private list do tipo rule. Vamos chamar aqui de rules, tá? Então aqui, né, serão os papéis ou acessos do usuário, tá? E aqui, pessoal, nós vamos fazer um mapeamento bem complexo, né? Então vamos fazer com muita calma, né? Que neste caso o usuário poderá ter muitos papéis, né? Então vamos ter que usar a notação @one-to-many, tá? E dentro dela nós vamos fazer várias configurações, né? Bom, vamos lá então. Então vamos usar @one, né? One-to-many.
tá? Vamos definir o nome, né? Vou botar um name aqui. Qual será o nome, né? O nome da tabela que será criada para fazer, né, esse vínculo de rules, né, e usuários lá no banco de dados. Então, one to many, one to name, aqui não é name, aqui é @join table, tá? Aí aqui a gente vai passar o nome da tabela, @join table, name, aí será a tabela, nome usuários, rule, tá? E aí vamos criar uma constraint aqui, né? Uma única constraint para não deixar a gente repetir o mesmo papel para o mesmo usuário, tá? Então aqui vamos colocar vírgula, vamos usar uma propriedade unique constraint, tá? Unique constraint, e aí aqui a gente vai construir, né, unique constraint, e aí vamos definir quais colunas, né, column names, né, quais colunas que vão fazer parte dessa constraint, né? Então as colunas serão usuário ID, tá? E rule underline ID, rule ID, tá? Eu vou quebrar aqui o unique constraint para não ficar muito grande aqui, tá? O unique constraint. Beleza, deixa eu ver se eu não estou errando aqui ainda, que está faltando coisas. Unique constraint. Beleza, e aqui nós vamos passar um nome, né? Um nome. Já errei alguma coisa aqui. Unique constraint. Aqui tem que fechar chaves, né? Aqui tem que fechar chaves. E depois das chaves aqui que vem o nome da constraint. Aí o nome da constraint, vamos colocar unique rule usuário, unique rule usuário, tá? Name, beleza, tá? Aqui a gente tem que fazer referenciar, então a fazer as referências das chaves estrangeiras, né? Então a gente vai usar aqui a notação join columns, tá? Join columns, e aí aqui a gente vai passar um arroba join column, tá? E aqui nesse join column a gente passa as referências, tá? O nome da coluna será, né, usuário ID, né, que vai referenciar a referência de column name, a coluna ID, né, a coluna ID, qual
qual tabela, né? Aí a gente usa table. Na tabela usuário, tá? Eu vou quebrar aqui, ó, para não ficar muito grande, tá? Na tabela usuário, tá? E tem mais uma configuração que a gente vai usar, é que a gente, né, vai deixar como única, né? Não vai deixar ocorrer duas vezes essa mesma relação. Então a gente vai botar unique igual a true, né? Duas vezes o mesmo papel para o mesmo usuário não tem sentido, né? Então a gente vai usar essa configuração, tá? Aí não, é ao contrário, unique false. Então se unique false, deixa eu ver aqui, unique false é padrão, então não precisa passar, né? A gente pode ter vários usuários com outros papéis, né, nessa tabela, né? Então unique a gente pode omitir que por padrão ele é false, tá? Aí a gente vai então nomear agora a nossa foreign key, né? Então a gente usa a propriedade foreign key arroba foreign key, e aqui a gente passa um name, né? Name, como é que a gente vai botar o nome dessa foreign key? Vamos botar usuário FK, tá? Usuário FK, beleza, usuário FK. E aqui ainda nós podemos passar qual é o tipo de restrição, né? Dá uma vírgula aqui, aí eu vou botar um value, né? E o tipo de restrição é constrain mod constrain, tá? Deixa eu passar aqui, isso aqui é uma restrição. Vou quebrar aqui novamente, pessoal, para não ficar muito ruim aqui pra gente enxergar, que já está começando a complicar, né? Tá, beleza. Aqui então a gente segue, né, fazendo a primeira parte, está feita. Agora a gente vai dar uma vírgula aqui, né? Eu vou botar na linha de baixo aqui para ficar um pouco mais legível o mapeamento, né, da outra parte, né, que vai referenciar a tabela de rules, né, de rules. Então aqui a gente vai usar a propriedade aqui, deixa eu só consultar aqui para mim não me perder, tá? Achei. A gente vai consultar a propriedade inverse join columns, tá? Aí essa propriedade a gente vai definir ela com um arroba join columns, que a gente vai passar em uma junção de colunas, né? Vamos dar um nome, né? Um nome, qual é a coluna nessa tabela usuários rule que vai fazer esse join columns. A coluna será rule ID, tá? Vai referenciar, né, referência de column name, vai referenciar a coluna ID, né, de qual tabela? Table, da nossa tabela rule, né? Tá? Bom, único eu não preciso passar, porque o padrão é falso, né? E aí, uma coisa que eu vou configurar aqui, eu não vou deixar atualizar essa rule, né, quando a gente fizer alguma coisa aqui no usuário, tá? Então a gente vai usar updatable false, tá? Updatable false. Aí aqui então a gente agora configura a foreign key, né? Bota o nome da foreign key como a gente fez anteriormente ali, usa a anotação foreign key, tá? Usa a anotação foreign key. E aqui a gente tem a propriedade name, né? Name é igual ao nome da foreign key. Vamos botar rule FK, tá? Rule FK. E da mesma forma a gente vai dizer que isso aqui é uma restrição. Então aqui a gente bota uma vírgula e aí vamos aqui value
constraint value é igual a constraint mode constraint. Aqui, vamos usar essa constante. Tá? Agora, pessoal, eu vou ter que verificar aqui, porque eu errei alguma coisa que vocês viram, né? Que esse mapeamento aqui é bem complexo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Arroba one to many, name usuário rule, né? Table one to many, one to many. Na realidade, sim, one to many. Rule unique constraints é igual a arroba unique constraints é igual a arroba unique constraints columns name é igual ao usuário ID, vírgula, rule ID, name é igual a unique rule usuário. Beleza, join column igual arroba join column name, join column name, referência de column igual ID, né, de qual tabela usuário, tabela usuário, vírgula, foreign key, name igual a FK, value constraints, tá? Inverse join column, beleza. Eu acho que tem aqui, eu só tinha errado isso aqui, pessoal. Viram que é complicado, né? Esse aqui é um dos mapeamentos mais complexos de fazer, né? Que tem muita volta, né? Então vamos lá, vamos revisar esse mapeamento aqui, tá? É um mapeamento do lado do usuário, né? Que vai ser a lista de rules, né? Então a gente vai criar uma terceira tabela, que vai fazer a conexão entre usuário e rule, né? A tabela será usuários rule, né? A gente adicionou uma constraint, né, que será única, né, com as colunas usuário ID e rule ID. Então essa combinação de valores não pode se repetir. O nome, né, dessa constraint é unique rule usuário, que a gente vai definir lá no banco. E aí a gente faz aqui os joins, né, join columns. Aí a gente usa aqui, ó, join column name, qual é a coluna, né, na tabela usuários rules, que vai referenciar a tabela usuários, né? É a coluna usuário ID, que referencia a coluna ID na tabela usuários, né? E aí foreign key, a gente dá o nome da foreign key, né? É igual a foreign key name usuário FK, e o value é um value, a gente diz que isso aqui é uma constraint, né? Aí a gente faz, né, a parte da rule, né? Aí usa a inverse join columns, né? Arroba join column name, qual é a coluna, né, na tabela usuários rule, que vai referenciar a tabela rule, né? E a coluna lá na tabela rule vai ser identificado pelo ID, né? Então rule ID na tabela usuários rule
referencia a coluna ID na tabela rule, né? E aí eu uso dateable aqui para não deixar, né, fazer uma atualização na nossa rule quando a gente vir manipular aqui esse list, né? Aí aqui foreign key eu nomeio essa foreign key, né, com o nome de rule FK e digo que ela é uma restrição também, tá? Bom, então tá, pessoal, essa parte aqui acho que deu, tá? Viram como é complexo fazer esse tipo de mapeamento, né? Eu vou quebrar aqui que a fonte está um pouco maior e aí eu teria que aumentar aqui o espaçamento de linhas na ideia, mas eu vou deixar. Agora, né, pessoal, a gente pode fazer um teste, tá? A gente pode fazer um teste. Vamos subir a aplicação e verificar se essa tabela usuários rule vai ser criada, né, lá no nosso banco, tá? Ó, deu um errinho aqui, vamos ver o que ele nos disse. O usuário model não está mapeado. Ó, agora deu problema aqui naquela refatoração lá. Vamos achar aqui. Details. Tá, isso aqui acho que eu sei, lá no nosso repository aqui, pessoal, ó, nosso usuário repository, a gente tem aquela query aqui, né, que faz referência aqui ao usuário, aqui é o usuário agora, tá? Vamos salvar e executar novamente. Aparentemente ele criou. Vamos verificar aqui no nosso banco de dados. Spring primeira API. Deixa eu ver como é que está aqui. No meu Application Properties. Create drop. O que deu aqui então? Vou dar refresh aqui, eu esqueci de dar refresh. Ah, sim, tinha esquecido de dar refresh. Então, ó, vamos ver a estrutura, né? Temos a tabela rule agora, né? Criada aqui com as colunas ID e nome da rule. E temos aqui, né, temos a tabela usuário rule, né? Na tabela usuário, vamos ver o que aconteceu aqui. Nada mudou, né? Tá com os mesmos atributos, né? Vamos ver na rule, né? A gente tem usuários rule, a gente tem a referência para o usuário e a referência para rule, né? Vamos ver aqui nas propriedades da tabela como é que ficaram, né, essas constraints, né? Ó,
Ela criou então a nossa rule FK, né? Referenciando aqui, né, a rule ID, referenciando o ID da tabela rule, e a nossa usuário FK, que usa a coluna usuário ID, apontando para o ID da nossa tabela de usuários, tá? Então, criou duas colunas do tipo BigInt, tá? Então, a gente aqui nessa tabela, a gente então vai salvar o usuário com seu papel, tá? Então, a gente pode ter um mesmo usuário pode ter vários papéis, né? Vários papéis, mas não pode ter o mesmo papel duas vezes aqui. Aqui deve ter outra constraint aqui, Unique, olha, ele criou aqui, ó, rule ID, e criou em Unique, aquela outra que nós criamos aqui, ó, Unique rule usuário. Ele não deixa botar duas vezes o usuário ID e a rule ID, tá? Beleza. Agora, pessoal, nós vamos configurar o repository, né, e o service, tá? Então, o service, né, como vocês já sabem, é o serviço que provê, né, o acesso ao banco de dados, como já vimos. Então, vamos no nosso usuário repository, lá no pacote agora, o pacote aqui repository, tá? E aqui, né, agora a gente vai implementar uma consulta para buscarmos o usuário por login, né? Por que vamos passar somente o login, né? Porque existe um determinado local lá dentro da validação por JWT que usaremos somente o login, né? Mas não quer dizer que a gente não vai usar a senha do usuário, né? Porque o Spring Security, ele usa a senha sim, né? O login é a senha. Mas em determinado ponto, né, da nossa validação, nós usaremos somente o login. Então faremos uma nova query aqui, né? Uma nova query aqui. Então vamos lá. Vamos vamos retornar um usuário, né? Usuário, tá? E aí o nome da função será find, vamos botar find user by login, tá? E aí a gente vai receber aqui uma string login, tá? E aqui em cima escrevemos a nossa query, né? Como a gente fez ali no caso anterior. Aí vamos passar o value. Então a nossa query será, né, select o from usuário, passa o alias where u.login é igual, agora é igual, tá? Aí a gente passa a posição do parâmetro 1, tá? Agora, pessoal, vou salvar aqui, select o from usuário, where o login, tá? Beleza? Vou salvar aqui. Agora na nossa classe cadastro usuário service, né? Nossa classe de serviço aqui, cadastro usuário service. O que nós vamos precisar fazer aqui? Nós vamos implementar, né, a interface User Detail Service, que é uma interface do Spring que tem por padrão, né, do Spring um método para buscar o usuário no banco de dados, né? Então a interface User Detail Service implementa o método Load User by Username, né? Então vamos implementar, né, aqui agora no nosso serviço, vamos dar um implements aqui e aí vamos então implementar a User Details User Details Service,
User Detail Service, essa aqui, tá? Ela tá dando um errinho ali, que ela tá pedindo pra gente implementar, então, né, implementar os métodos que eu comentei ali, é o load user by username, tá? Passando uma string, tá? Aí, aqui nesse método, né, a gente vai ter que fazer a nossa chamada lá. Vamos lá então, fazer a nossa consulta no banco de dados usando o repository, né? Então a gente vai retornar um usuário, né? Usuário vai ser igual ao usuário repository, né? E vamos chamar lá a consulta que a gente montou no método find user by login, né? E aqui a gente vai passar, não é o parâmetro aqui do método, tá? É username, né? Então vamos passar aqui o username, tá? E aí a gente pode fazer, né? Pode não, a gente tem que fazer uma validação, né? Para ver se essa consulta aqui teve um retorno, né? Aí para isso a gente vai fazer assim, ó, fazer um if, né? Se o usuário aqui nesse ponto for nulo, né? Quer dizer que o método de cima aqui, né? A consulta não retornou nada, né? E aí a gente vai lançar uma exceção, né? Que o próprio Spring já traz para nós aqui. Então a gente vai dar um throw, tá? New user not found exception. Isso, essa aqui. E aí aqui a gente vai passar a mensagem, né? Usuário não encontrado, tá? E aí montamos o nosso retorno aqui, né? Então a gente vai retornar, a gente tem que retornar aqui, né? Um user details, né? Um user details, né? E se a gente for ver, né? Aqui no nosso usuário, a gente implementa user details, né? Então nós já temos essa implementação feita aqui com aqueles ajustes que a gente fez anteriormente, né? Então aqui a gente pode fazer assim, ó, instanciar, né, um new user do próprio Spring aqui, né? E aí a gente usa o construtor dele, né, passando os atributos aqui da nossa consulta, ó. Usuário, né? Ele recebe aqui como parâmetro, deixa eu ver aqui se aparece, deixa eu tentar entrar aqui, a gente vai usar esse primeiro construtor, que aí a gente passa o usuário, né? O login, no caso, né? O login, a senha e a lista, né, dos papéis, né? A lista das granted authorities, né? Que está lá que a gente criou lá na lista e fizemos o mapeamento aqui, né? Que foi bem complicado o mapeamento aqui, né? Essa lista aqui, ó, rules, né? Essa lista de rules, né? Até eu tenho que verificar aqui, ó, que eu não fiz o getter e o setter, né, desse atributo, né? Então eu vou adicionar aqui, senão já não dá certo para a gente chamar o getter aqui, né? Ó, do rules, né? Tem que adicionar aqui, beleza, tá? Aí então aqui eu passo usuário ponto get login, vou passar o usuário ponto get password, né? E o usuário ponto sim, não precisava, eu passo aqui o get authorities, né? Que é a implementação do próprio método do Spring, né? Então eu uso os artefatos do Spring para fazer, né? Aqui em cima está faltando um ponto e vírgula aqui, pessoal, tá? Então mais para frente, né? Mais para frente a gente vai invocar esse serviço e o Spring irá fazer todo esse processo, né? Mas para isso a gente precisa implementar, né, a consulta, né? E validar o usuário, né? Se o usuário existe. E se existir esse usuário, então a gente
retorna, né, retorna uma implementação do user details, né, como eu comentei, e como observamos que a nossa classe usuário também implementa, né, o user details. Então, nesse método, vamos já retornar ele com o new, né. Parece, né, meio complicado, né, mas vamos dar uma revisada aqui, pessoal. Eu vou salvar, vou recarregar o projeto, ver se não tem nenhum erro, tá? E aí a gente dá uma olhada do que a gente fez até aqui, tá? Vamos ver. Beleza, subiu. Então, nós implementamos aqui, né, a classe rule, né? Ela tem que implementar essa interface grant de authority aqui, que controla as autorizações, né? Tem todo esse mecanismo do próprio Spring Security que fornece para nós. A gente também, né, na classe usuários aqui, a gente tivemos que implementar aqui também a interface User Details, né, para usar esses recursos do Spring, né, e implementarmos aqui, né, colocarmos aqui os rules, fizemos esse mapeamento aqui para criar essa tabela para fazer a relação do rule, né, do papel do usuário com o papel que a gente cadastrar lá separado depois. E fizemos aqui, né, o retorno, né, para a gente fazer esse retorno do método getAuthorities aqui, né, não é o getRules. Aqui, ó, até eu esqueci de passar o retorno, ó, viu? É bom revisar. Aqui a gente tem que passar agora o this.rules aqui, ó, tá? Foi muito bom a gente olhar aqui, que eu tinha esquecido desse detalhe. E aí, aquele getRules, eu vou deixar que a gente pode usar isso aí depois, se necessário, em outra parte, tá? Então, o User Details, né, ela especifica, né, essa interface aqui, né, pessoal? Só para voltar aqui, essa interface, ela especifica, né, detalhes de usuários para autenticação, né? Fizemos nosso mapeamento, criamos a tabela no banco de dados e também ajustamos o usuário repository, né? Ajustamos o usuário repository aqui para fazer essa consulta aqui, buscando, né, o usuário por login, né? E também um ajuste na camada de serviços aqui, né? Onde a gente teve que implementar o User Detail Service, né? Implementando essa interface para podermos usar o padrão do Spring, né, de carregamento e validação de usuário, tá? Eu vou aqui então, pessoal, só recarregar para ter certeza que eu não fiz nenhum erro ali, tudo vai estar funcionando, tá? E nessa primeira parte, então, está feita, tá? E agora nós temos que fazer a construção da parte de autenticação com o Spring Security, tá, pessoal? E aí essa parte é uma parte grande, tá? Então eu vou fazer tentar fazer uns vídeos mais curtos, tá? Que a gente ainda tem que implementar pelo menos mais umas 3 ou 4 classes, eu não lembro de cabeça, tá? Mas aí eu vou organizar e faço na continuidade, tá, pessoal? Então tá.